Oi, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quero chamar você que está aí no Facebook a estar dedicando, se possível, 10 minutos ao Espírito Santo de Deus que quer nos falar nesta manhã de terça-feira, querido. Ontem eu introduzia um tema sobre a aplicação da palavra de Deus. Aplicar a palavra de Deus à nossa vida diária, à nossa vida cotidiana. O apóstolo Tiago vai dizer que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque aquele que ouve e não pratica é considerado ou se assemelha àquele que se olha no espelho e depois sai para a rua. E logo o vento bate no seu cabelo, desmancha o penteado, o sol bate no seu rosto e mancha sua pele e ele se esquece do que ele viu. Então, Tiago diz que nós devemos praticar a palavra de Deus, aquilo que nós conhecemos. Muitos são aqueles que se autodenominam-se conhecedor da palavra, doutor, PhD no Novo Testamento, no Antigo Testamento ou nas doutrinas bíblicas. Há quem diga que já leu a Bíblia 30, 40 vezes. Eu já perdi a conta de quantas vezes li a Bíblia toda. Só sei que li mais de 12 Bíblias, né? Eu sou um teólogo autodidata que estuda a palavra de Deus, que busca conhecimento de Deus, que se aproxima de Deus. E o escritor aos Hebreus vai dizer que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia na existência dele. Então muitos são aqueles como Caio Fábio, Rodrigo, que diz que Deus não existe. Deus é. Então, o poeta ou o profeta, quando descreve que Deus é luz e nele não há trevas, ele não está dizendo que Deus é a luz, porque Deus criou a luz. Ele é o criador da luz. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, Jesus não está se denominando, né, uma vereda, mas uma coisa, e nem uma coisa criada, mas ele está dizendo, eu sou a verdade, eu sou a sabedoria. Então eu sou o único caminho que leva aos céus, eu sou a porta do aprisco, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, porque muitos diziam que o pão que desceu do céu era o maná que Moisés despachou ali no deserto. E Jesus vai dizer, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Então essa Bíblia em ordem cronológica de João Ferreira de Almeida e aplicação pessoal, ele diz o seguinte: muitos cristãos são aqueles que leem a Bíblia regularmente. Por quê? Por causa das pressões da vida diária, eles não conseguem encontrar uma ligação com os princípios eternos de Deus nas Escrituras. Deus nos pede para aplicar sua palavra em nossas vidas. Isaías 42, que é o texto que nós queremos nos referir nesta manhã, Isaías 42. Ele cita aqui 1 Coríntios 10 e 2 Tessalonicenses 3 e 4, que posteriormente estaremos explicando aos irmãos, expressando esta palavra de Deus, esse sentimento de João Ferreira de Almeida, quando ele fala da aplicação pessoal do conhecimento da palavra de Deus, naquilo que Paulo diz que crescei na graça e no conhecimento de Deus. Aplicar a palavra de Deus às nossas vidas é vital para um relacionamento perfeito com Jesus Cristo. É a evidência de que estamos vivendo e obedecendo
a sua vontade. Então, a dificuldade na aplicação não está na própria Bíblia, mas na incapacidade do leitor de preencher lacuna entre o passado, o presente, o conceitual, o prático. Quando não podemos ou não fazemos isso, o resultado é secura, superficialidade, indiferença. As palavras da própria Escritura dizem: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, Tiago. Então, meus queridos, eu quero citar Hebreus 5, o escritor, quando escreve aos Hebreus sobre o chamado de Deus para o crescimento, para a maturidade espiritual, a crentes que estão na igreja há mais de 30, 40 anos, a deles até mais, né? Que ainda são meninos, né? Que necessitam de leite. Um certo pregador, há uns 30, 40 anos atrás, lá em Brasília, quando eu tinha 20 e poucos anos, ele dizia para mim: olha, há muitos crentes mamadeiras, né? Que vivem pedindo mamadeiras. Crentes que não comem o alimento sólido, como diz Hebreus aqui, capítulo 5. Ele diz aqui no verso 11 do capítulo 5, do qual muito temos que dizer, e de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes, porque devendo ser mestres pelo tempo que já estáis, né, na igreja, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os princípios elementares ou rudimentares da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não do alimento sólido, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, os princípios elementares, prossigamos para a perfeição, para alcançarmos a perfeita varonilidade de Deus, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então o escritor nos exorta a que não deixamos nos enganar por certas palavras eloquentes de pregadores que dizem: olha, o seu batismo não vale nada, o seu batismo foi derramando água, o batismo verdadeiro é aquele mergulhando. Você pinta as unhas, você corta o cabelo, a Bíblia diz que não deve cortar o cabelo. As mulheres não podem usar roupas, calças compridas. Então, esses rudimentos, essas regras de homem. Então, o escritor diz: olha, parem com isso, deixem isso para lá, prossigam para o alvo, para o qual vocês foram conquistados, para a perfeição, né? Vocês são crianças, precisando de leite ainda, né? Então, ele diz aqui: olha, vocês ainda necessitam de leite, porque não podem comer um alimento sólido. Qualquer que ainda se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Aí você diz assim: você é maduro? Meu querido, eu me considero maduro, mas ainda não perfeito. Como diz Paulo, eu sei que ainda não consegui, eu sei que ainda não cheguei lá, ainda não sou perfeito, porque a perfeição alcançarei na ressurreição. Ainda sou imperfeito, ainda estou sujeito a pecados, a sentimentos, a palavras, né? Por isso devemos confessar os nossos pecados, como João, na sua primeira carta, diz: aquele que disser que não tem pecado, que não comete pecado, é mentiroso, a verdade não está nele. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, temos necessidade de perseverança, de crescimento, de experiência, né?
e fazer a aplicação da palavra de Deus. Por isso eu quero trazer aqui, meus queridos, o primeiro tema que vos falei da aplicação da palavra de Deus, porque toda palavra, como diz Paulo a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para corrigir, para redarguir e instruir o homem de Deus na justiça de Deus, para que ele possa alcançar a salvação. Paulo vai dizer também que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, e este ouvir não é apenas escutar, mas praticar, obedecer. Então eu dizia ontem, por exemplo, uma mãe que chega para a filha e diz: olha, minha filha, cuidado, não fique namorando esses cabeludos, não fique namorando esses rapazes nas esquinas, dentro de carro, não, traga ele para cá. E a filha acaba desobedecendo a mãe. Ela ouviu só de ouvido, mas não cumpriu o pedido da mãe, aquilo que a mãe pediu, e acaba enveredando por um caminho, engravidando mais cedo, trazendo transtorno para a família. Então eu dizia, ela não ouviu. Ela ouviu só de ouvido, ouvia a palavra de Deus aqui, aquilo que Jesus disse, aquele que crê nas minhas palavras, ou aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, este ouvir a palavra de Deus é cumprir, é exercitar, é aplicar a sua vida diária. Então, o conselho de sua mãe, dos seus pais, são muitos bons. Pode até ser que haja algum pai e mãe que dê conselhos ruins, mas na maioria os conselhos dos pais são bons, né? Minha mãe sempre dizia: meu filho, cuidado com a santidade, cuide, Jesus Cristo voltará. Então eu ouvi os conselhos dela, eu apliquei na minha vida. Então o profeta Isaías, quando vai falar desta questão, ele vai trazer à luz a vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hebreus vai dizer que Cristo aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E eu sempre me perguntava, como assim? Se Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele nasceu de Deus, como é que ele aprendeu pelas coisas que sofreu? Porque o autor está usando aquela antropoforma de apresentar Jesus Cristo como homem. Então ele tinha que aprender a sofrer como nós sofremos. E quando nós sofremos, irmãos, devemos aprender pelas coisas que sofremos a praticar a verdade, a justiça, a não cometer erros do nosso passado. Então o profeta aqui vai chamar a atenção de nós, dos israelitas, que tiveram nos seus pais, né, sofrimentos, cativeiros do Egito, 230 anos, cativeiro da Síria, acho que 50 anos, cativeiro da Babilônia, 70 anos. Então o povo de Israel sempre esteve cativo, passou 40 anos no deserto para chegar a Canaã, a terra prometida, quando deveria chegar em menos de um ano, né? Mas por causa do bezerro de ouro, do pecado, da desobediência, da idolatria, Deus o castigou durante 40 anos no deserto. Então o profeta traz aqui o servo escolhido de Deus. Este é o exemplo que nós temos para nós hoje, Jesus Cristo. Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é a imagem de Deus e nós somos a imagem de Cristo. Você é a imagem de Cristo? Eu sou a imagem de Cristo. Em Cristo, disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo está falando, eu posso todas as coisas em Jesus Cristo. Eu posso ser salvo, eu posso ser santo, eu posso ser justificado, não pelas obras, mas pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então pelas obras de Cristo, eu sou salvo, eu sou remido, eu fui comprado.
Então ele traz aqui a figura do servo que o evangelista Marco nos apresenta. Ele veio não para ser servido, mas para servir, né? Diz o evangelista Marcos. Jesus Cristo veio para servir. Servir de oferta, de sacrifício. Servir a humanidade como aliança. E não, nós vamos ver aqui no texto, veja bem. Ele diz aqui, eis aqui o meu servo, a quem eu sustento. Jesus Cristo. O meu eleito. Então, a nossa eleição, muitos falam na doutrina da predestinação, como Paulo diz, mas fostes predestinados, né? Desde a fundação do mundo, escolhidos em Cristo, predestinados em Cristo, porque a humanidade de Cristo já estava lá. Cristo é o homem perfeito, ele é a humanidade perfeita. Então ele já estava com Deus, como diz o evangelista João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele já existia desde o princípio. Então a humanidade de Cristo já estava lá, pré-encarnada. Nós vamos ver isso em Melquisedeque, eu tenho dito isso. Melquisedeque apareceu ali a Abraão, o qual pagou dízimo, mas Melquisedeque, irmão, não é um homem. Melquisedeque é a pré-encarnação de Jesus Cristo, é a teofania de Jesus Cristo. Ele não tem genealogia, ele não tem pai, não tem mãe. Contudo, recebeu dízimo, porque ele era Jesus Cristo pré-encarnado. Então, a humanidade de Jesus Cristo já existia. Por isso ele diz aqui, o meu servo eleito, eu o elegi. E nós somos eleitos em Jesus Cristo, né? Então ele diz, nele eu tenho prazer, a minha alma se compraz, né? O Espírito está sobre ele, o Espírito de temor, de adoração, de conselho, de sabedoria. Nós vamos ver em Isaías capítulo 11, aliás, Ezequiel capítulo 6, 11, quando fala dos 7 Espíritos de Deus, o que Apocalipse também diz, fala sobre aquele que tem os 7 Espíritos, ou seja, a plenitude do Espírito. 7 não quer dizer um numeral, unidade, mas 7 quer dizer a plenitude, o pleno poder de Deus em todas as coisas, né? Então ele diz, nele, né, o meu Espírito estará nele, o meu juízo, né, ele trará aos gentios, ele será luz para os gentios, ele não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Então, um exemplo da humildade de Jesus, que nunca se exaltou, né? Jesus Cristo sempre fugia das multidões, ele não clamava nas multidões, né? A não ser naquele momento que ele entrou no templo e viu os cambistas e pegou um azorrague, um chicote, e expulsou os cambistas do templo, né? Dizendo, vocês fazem da casa do meu pai uma casa de salteadores, de bandidos, né? Quando deveria honrar o nome de Deus, porque esta é uma casa de oração, uma casa de culto, de prestígio a Deus, de santidade a Deus, de consagração às coisas de Deus. Então ele disse, ele não se exaltará, e Jesus Cristo nunca se exaltou, sempre se humilhou. A cana ele não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Isso que me traz a lembrança daquele episódio quando Jesus Cristo desceu do monte, passou acho que uma semana, 7 dias orando com os discípulos, e quando eles desceram, ali encontraram a turma expulsando o demônio. E os discípulos disseram, Senhor, quer que mandamos descer fogo do céu para matar? Esses camaradas aí não são dos nossos, eles não são crentes. E Jesus disse, calma, deixa eles. Quem não é contra mim é por mim. Então aqui eu vejo esta figura quando o profeta Isaías diz, ele não apagará
o pavio que fumega. Em verdade, ele produzirá juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Não faltará, nem será quebrantado, né? Jesus não faltou em nada, Jesus não foi quebrantado, porque ele era Deus homem. É Deus que se fez homem, ele não é homem que se fez Deus. Eu sempre digo isso, enfatizo. Jesus Cristo é Deus que se fez homem, é Deus que se humilhou, que condescendeu, que se fez maldição. Ele não é filho de mulher, ele nasceu de mulher, diferente, querido. Então muitos, o catolicismo prega que Maria é a mãe de Deus, que Jesus Cristo é o filho de Maria. Não, Jesus Cristo é o filho de Deus. Hebreus vai dizer que ele foi gerado pelo Espírito eterno de Deus. Paulo aos Romanos vai dizer que o primeiro Adão era terreno e nós somos terrenos, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, é espírito vivificante. Então Cristo é espírito vivificante, é espírito que tem vida, que vive. E ele mesmo disse, olha, assim como o Pai tem vida, eu tenho vida em mim mesmo e eu dou a quem eu quero. Então Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Ele não é homem que se fez Deus, ele não é filho de mulher, ele nasceu de mulher diferente. Nascer de mulher é uma coisa. Ser filho de mulher é como eu. Eu sou filho da minha mãe e do meu pai, né? E sou filho de Deus porque fui regenerado. Como disse Jesus a Nicodemos, há necessidade de que você nasça de novo. É preciso nascer de novo. Não da vontade do homem, da vontade da carne, do sangue, mas da vontade de Deus, gerado pelo Espírito eterno de Deus. Então nós fomos regenerados. Fomos gerados pelos nossos pais, né? Vivíamos em pecado nas trevas e Cristo nos chamou e nos regenerou. Nos fez seus filhos, como João vai dizer, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então ele diz assim diz o Senhor que criou os céus, estendeu e formou a terra e tudo quanto nela há, né? Que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Então eu quero parar, abrir um parênteses para enfatizar aqui o que o profeta diz assim, olha, que dá respiração ao povo. Nós recebemos o fôlego de vida de nossos pais. Deus deu ao homem essa capacidade de se reproduzir. Lá no Gênesis nós vemos, e Deus criou o homem e a mulher e disse, sede fecundos, produzi, enchei a terra. Então essa capacidade Deus nos deu de reprodução. Assim também ele deu aos animais a capacidade de se reproduzirem. Mas há uma coisa aqui, meu querido, que faz a diferença no homem, né? Quando ele diz que dá a respirar ao povo que nela está e que dá ao homem o seu espírito. Você entende isso? Eu sou um espírito dentro de um corpo. Você é um espírito dentro de um corpo. Nós somos uma unidade. Deus é uma pluralidade. Ele é plural. Por isso ele é onisciente. O Espírito de Deus está sobre mim, está sobre todos aqueles que professam e que foram regenerados no nome de Cristo. Então, Deus em Cristo é plural, né? Nós somos unidade e Deus é uma triunidade, é uma trindade, ele é plural. Por isso seu Espírito pode estar aqui, pode estar em Boa Viagem, pode estar em Brasília, na Paraíba, no Japão, né, nos Estados Unidos. O Espírito do Senhor está sobre todos aqueles que o recebem. Então, esta é a ênfase que dou, e fechando parênteses, nós somos diferentes, porque somos semelhança de Deus.
Imagem e semelhança. E eu sempre repito, imagem é estrutural. Você está vendo a minha imagem. A minha semelhança, você não pode ver. Ela é espiritual, ela é de Deus. Semelhança, caráter. Caráter de Deus. Moral. Entendeu? Espiritual. Então, a semelhança de Deus está no nosso caráter, né? No nosso espírito, que é eterno, que não morre, que não é exterminado, como alguns adventistas pregam. O espírito dos ímpios, dos pecadores que não herdarão os céus serão exterminados. Satanás e seus espíritos serão exterminados. Não. Se fosse assim, Satanás já tinha sido exterminado, os espíritos malignos não estavam aí no mundo se apossando de pessoas, né? Então o espírito, ele é eterno, ele não é exterminado, ele não é extirpado, ele não vira cinzas. O espírito, ele permanece. Só que os espíritos desobedientes serão jogados no inferno, no lago de fogo e de enxofre, diz a palavra de Deus. Então, os espíritos que não obedecem e que não obedeceram, como Satanás e outros, foram lançados no inferno, foram condenados a prisões eternas, né? Então, a diferença, querido, é que o espírito regenerado vai para a presença de Deus e recebe um corpo regenerado, um corpo incorruptível, um corpo imortal. Enquanto que os espíritos desobedientes continuarão desencarnados, né? Continuarão condenados para vergonha e horror, diz o profeta Daniel. Continuando aqui, para terminar, o servo escolhido do Senhor, a quem Deus tem prazer, a quem nós devemos imitar. Nós devemos imitar a Cristo, porque Cristo é a imagem de Deus e nós somos a imagem de Cristo. Então, somos filhos de Deus adotados em Jesus Cristo. Então, ele diz aqui, eu, o Senhor, te chamei em justiça e tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança de todas as nações e luz para os gentios. E aqui se cumpre aquilo que Jesus Cristo fala na Santa Ceia. Tomou o pão, partiu, deu a todos e disse, comam dele todos, este é o meu corpo que é dado por vós. Depois, tomando vinho, o cálice de vinho deu a todos e disse, bebam dele todos, este é o sangue da minha aliança. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Esta é uma aliança eterna. Então, Isaías diz aqui, e eu farei uma aliança eterna com as nações e darei aos gentios como luz. Jesus Cristo é luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar das prisões os presos, os encarcerados, aqueles que estão aprisionados pelo pecado. Então, este é o meu nome, a minha glória eu não dou a imagem de escultura, não darei a imagem de escultura, o meu louvor eu não dou às imagens. Eis que as primeiras coisas passaram e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venha a luz, vos faço ouvir. Então o profeta está profetizando a vinda de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, dizendo, olha, as primeiras coisas passaram, novas coisas acontecerão, e eu anuncio, antes que venha a luz, né? Antes que venha o meu filho, antes que venha Jesus Cristo, quando ele veio, ele disse, eu sou a luz do mundo, e não se acende uma lâmpada para se colocar embaixo, mas em cima. Então, meu querido, aqui termino por hoje. Amanhã nós estaremos novamente falando sobre a aplicação do conhecimento da palavra de Deus, porque não basta ter conhecimento, temos que aplicar este conhecimento à nossa vida prática diária, à nossa vida cotidiana. Devemos colocar em prática essas verdades para que possamos crescer, para que possamos amadurecer no Espírito.
e assim estarmos prontos para a vinda do Senhor. Amanhã estaremos falando sobre o cântico de louvor ao Senhor, né? Está em Isaías 42, do verso 7, do verso 10 ao verso 17. Então, que o Espírito do Senhor abra teus olhos, te ilumine e te dê conhecimento e que você possa fazer a aplicação desta palavra na tua vida diária. Amém?